Amigos telespectadores, boa noite a todos. Você que está aí querendo cochilar, vamos acordar que o programa Eu e Você está aí com assuntos importantes que serão comentados pelo jornalista Pedro do Couto, mais uma vez, para satisfação nossa, presente em nosso programa. Nós hoje falaremos sobre a Copa do Mundo, uma avaliação dos problemas, da realidade, da satisfação que estão vivendo principalmente os turistas que aí estão para acompanhar os jogos. Também falaremos da polícia. A nossa polícia é confiável? O povo nas ruas vai dar a sua opinião e você também poderá entrar em contato conosco e manifestar o seu pensamento sobre a questão. Depois traremos uma entrevista com a mãe de um aluno que foi discriminado numa escola de Paulo de Fronten, interior do estado do Rio de Janeiro, quando ela era induzida a assistir culto religioso que não era do seu credo e esta criança não tinha nenhuma opção. E por último, abordaremos uma questão que está deixando muita gente preocupada entre Israel e palestinos, o último assassinato de um adolescente palestino por fundamentalistas israelenses, possivelmente uma retaliação ao assassinato de 3 adolescentes israelenses na semana passada. Bom, minha gente, Pedro, vamos falar um pouquinho da Copa do Mundo, não de quem foi melhor ou pior em campo. Deixaremos isto para a próxima semana, quando os jogos já tiverem terminado. Apenas lamentamos profundamente o que aconteceu com o nosso Neymar. Que possa se recuperar logo são os nossos mais sinceros votos. Bem, a Copa está sendo um grande sucesso. Assistimos à alegria e muita descontração na movimentação dos turistas e isto, em grande parte, deve-se ao calor humano com que foram recebidos pela nossa população. Algumas questões, eu diria, merecem o nosso registro por não terem sido nada positivas. A começar pelo abusivo custo, eu até diria roubalheira, que caracterizaram o preço de determinados produtos, principalmente nos bares e restaurantes e até mesmo os ambulantes, que chegaram a cobrar R$10 por uma latinha de cerveja ou mesmo refrigerante. Um absurdo. A outra questão são as obras inacabadas, que terão como resultado custos abusivos para concluí-las. Isto eu não tenho nenhuma dúvida. Até por conta, possivelmente, de serviços mal realizados, justificados pela pressa para a sua conclusão. Este questionamento poderá ser feito em relação ao viaduto de Belo Horizonte, que caiu na semana passada, matando 2 pessoas e deixando 21 feridos. Até agora, ninguém sabe as causas desta tragédia. A Covan, construtora responsável pela obra, afirma ter iniciado uma investigação. Eu entendo que não apenas ela deve fazer essa investigação, mas principalmente o governo estadual de Minas, o municipal de Belo Horizonte também, que, ao que tudo indica, não fiscalizaram a obra adequadamente, o que era seu dever, afinal é dinheiro público. Embora o momento não seja adequado para cobranças, Pedro, considerando que o povo brasileiro ainda está anestesiado pela Copa e somente respira futebol, mas terminada a Copa, muita coisa precisa ser analisada. Afinal de contas, a Copa do Mundo trouxe lucro ou prejuízo para o Brasil? O país parou em dia de jogo, fosse do Brasil ou não. A Prefeitura do Rio de Janeiro abusou dos decretos de feriados, a começar pelo dia de jogo no Maracanã. Claro, foi uma estratégia para não mostrar o quanto a cidade está despreparada para receber grandes eventos, a começar pela questão da mobilidade. O prefeito, nesta questão, não tenho dúvida, acertou, pois se tudo funcionasse normalmente, a cidade se transformaria num verdadeiro caos. Por último, terminada a Copa, começa a corrida eleitoral. É hora de muita reflexão. Saber porque a nossa política desperta vaias ou então indiferença. Os políticos têm uma grande maratona pela frente, principalmente
para resgatar a confiança no exercício da política, o que não é tarefa fácil, considerando que as promessas são sistematicamente quebradas. Os gols contra o Brasil, que tanto nos machucavam, podem ser comparados aos péssimos serviços públicos prestados, à corrupção em todos os níveis de governo, à infraestrutura precária, inflação alta, o baixo crescimento e aos aumentos indiscriminados, a começar pelos planos de saúde, que vêm subindo nos últimos anos, muito acima da inflação, e agora, minha gente, terão um reajuste de 9,5%. Amigo telespectador, fique atento, analise bem em quem vai votar, pois chegou a hora de devolver a sua insatisfação, a sua revolta, as promessas que não foram cumpridas e, acima de tudo, dizer não aos políticos comprometidos apenas com os seus interesses e não com as causas que afligem a sociedade. Você não acha, Pedro? É exatamente isso. Motivo de insatisfação coletiva começa no não cumprimento de promessas assumidas, feitas na campanha eleitoral. É preciso que todos nós, eleitores, tenhamos em mente as frustrações que se acumularam no tempo, a esperança que se perdeu sem resultado concreto, por falta de comprometimento com a causa que aqui a vereadora Tereza Berger se referiu. Realmente, um motivo de rejeição da atividade política está neste ponto. O fato de políticos tradicionais não irem ao encontro do eleitor, prometerem coisas que sabem que não vão cumprir, e renovam as promessas de eleição para eleição, de urna para urna. É preciso pôr um basta nisso. É uma obrigação do eleitor cobrar aquilo que lhe foi prometido e comprometido. Olha, minha gente, mas agora nós vamos falar de algo que já incomoda a sociedade brasileira há muito tempo. A imagem negativa que a população tem de nossa polícia, que sabemos é muito difícil de mudar. Fomos às ruas ouvir o que o povo pensa sobre esta questão. Eu já passei por situações em que me cobraram dinheiro por eu estar numa forma irregular, por exemplo, com automóvel. Já presenciei também ações boas da polícia. Eu acho que há exceções, como em todo lugar, sempre tem alguém meio tentando agir da forma errada, mas de um modo geral acho que a polícia é confiável sim. É ruim, né? Em todo lugar tem gente boa, tem gente ruim, mas a polícia atualmente é uma coisa, uma atrás da outra. A PM só faz besteira, essas mortes aí que eles acontecem. Até onde me toca eu confio, entendeu? Mas também eu tenho minhas dúvidas. A corrupção que a gente vê, guardas ou policiais se vendendo, outros não, tem ótimos policiais, mas também tem péssimos policiais. Na verdade, a postura deles é péssima perante o que eles se propuseram a fazer, entendeu? Que é defender a nossa população. E pelo contrário, eles, na verdade, extorquem a gente quando convém. É corrupta demais. Eu morei em cidade pequena, onde marca dia e hora para receber propina. Posso confiar? Eu acho difícil responder essa pergunta de maneira genérica. Eu acho que a polícia é composta de indivíduos. Eu acredito ou não em indivíduos, mas se for tomar uma média da instituição, eu acredito sim na polícia. Eu acho que é um trabalho muito difícil, não é um trabalho fácil. Você viver numa sociedade repleta de iniquidades sociais, você intermediar as classes, ser um agente intermediador dessas classes. Ainda mais com uma legislação penal totalmente esquizofrênica que a gente tem. Bom, está aí o que pensa a nossa população e, como eu sempre digo, a voz do povo é a voz de Deus. Mas, pelo menos, enquanto a Secretaria de Segurança e o próprio comando da Polícia Militar não se posicionarem de forma menos corporativista e mais enérgica em relação a seus subordinados, atuações lamentáveis da nossa polícia não deixarão de acontecer
na quantidade absurda que temos visto, não é mesmo, Pedro? Vocês se lembram do ajudante de pedreiro Amarildo, torturado e morto pela própria polícia da UPP da Rocinha e cujo corpo nunca apareceu. O que aconteceu com os responsáveis? É difícil acreditar, mas é real. O comandante da UPP da Rocinha, à época em que Amarildo foi morto, o Major Edson dos Santos, acaba de ser absolvido em inquérito policial chancelado pelo comandante-geral da Polícia Militar, José Luiz Castro, e o corregedor Sidney Camargo. Ainda que sua absolvição tenha que passar pelo Ministério Público, que atua junto à Auditoria da Justiça Militar. Observem que o Major Edson dos Santos responde na 35ª Vara Criminal por tortura, ocultação de cadáver, formação de quadrilha e fraude processual por ter agido em conjunto com seus subordinados para subornar testemunhas para que elas mentissem e sustentassem que a vítima, Amarildo, fora assassinado pelo tráfico de drogas. Péssimo exemplo deu o comandante da Polícia Militar ao absolver o Major Edson dos Santos e apenas condenar seus subordinados, um sargento e 2 soldados, que, segundo a PM, seriam os únicos responsáveis pelo suborno das testemunhas. Embora continuem todos presos, inclusive o Major Edson dos Santos, volto a dizer, é decepcionante esta decisão da PM. Vejam que essa absurda decisão aconteceu no caso Amarildo, que virou um símbolo da violência praticada pela polícia até internacionalmente, não é, Pedro? Imaginem o que podemos esperar de casos corriqueiros, sem nenhuma repercussão na mídia, quando o cidadão é vítima da conhecida prática da corrupção, truculência e violência de alguns policiais. Não vamos colocar todos no mesmo saco, não, pois se assim fosse, estaríamos perdidos. Claro que existem também os bons policiais, e não são poucos, não é mesmo, Pedro? O problema é dramático, porque é inadmissível que o instrumento da ordem, caso da polícia, se transforme no instrumento da desordem, ou seja, acobertar erros da própria corporação. A população sofre em consequência disso, sente-se desprotegida, sente-se exposta e vulnerável ao arbítrio de maus policiais. Ainda bem que existem os bons policiais, senão nós não estaríamos saindo na rua. Mas é preciso que haja uma revisão crítica dos métodos e do rigor com que a polícia age em relação a si mesma. A polícia não está acima da lei, ao contrário, ela está no exato cumprimento dela, a lei, e por isso mesmo que ela tenha que cortar a sua própria carne, punir os seus próprios integrantes, ela não pode deixar de fazer isso, porque o que está em jogo é uma questão de segurança coletiva. É preciso revisão nesses métodos, porque senão a população terá cada vez mais motivos para não confiar na sua polícia. Bom, Pedro, mas na semana passada nós falamos do aumento da violência praticada contra a mulher, que até chegou às universidades e onde as jovens estudantes sofrem constantemente com esse tipo de crime, chegando a criar grupos de autodefesa para se protegerem. Uma outra triste realidade é a pedofilia e a violência registrada contra crianças e adolescentes. Ainda agora, na semana passada, um serralheiro em Brás de Pina foi preso porque estuprava há 6 anos a filhada de 11 anos. Imaginem, violentava a criança desde os 5 anos de idade. O mais estarrecedor é que este bandido teve o descaramento de dizer que a criança gostava de se insinuar. Imaginem o que pode passar pela cabeça de uma criança inocente em matéria de insinuação aos 5 anos de idade.
As famílias devem estar sempre muito atentas ao comportamento da criança, que nestes casos quase sempre apresenta algum tipo de distúrbio no relacionamento em casa e até mesmo com as outras crianças. No caso citado, a mãe percebeu que a filha estava muito angustiada e, ao falar com ela, a criança contou os abusos que vinha sofrendo há 6 anos. O caso foi denunciado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente pela mãe da criança no mês de abril, que investigou o crime, ouvindo da menina que os abusos, na maioria das vezes, ocorriam quando a criança ia dormir na casa do padrinho, mas também na casa da vítima e em passeios dos quais participavam. O acusado foi preso e está no complexo de Jericinó, em Bangu. E segundo o delegado Gilson Perdigão, se condenado, poderá pegar pena de 8 a 15 anos. Eu recuso-me, minha gente, a acreditar nesse se condenado. Este monstro confessou o crime e tem que ser condenado, de preferência que nunca mais saia da cadeia, para que não faça novas vítimas. Como disse, as famílias devem estar sempre muito atentas com as crianças, pois na maior parte dos casos de pedofilia e de violência contra as crianças, isso acontece no próprio seio familiar. Com muita frequência, o crime é praticado pelo padrasto, pelo tio e, às vezes, até pelo próprio pai da criança. Mãe, você especialmente tem que ficar muito atenta. Evite que suas crianças, quando muito pequenas, ainda durmam fora de casa, mesmo que seja na casa de familiares. Se perceber alguma alteração no seu comportamento, procure descobrir a razão. Se descobrir que sua filha ou filho estão sofrendo violência, vá até a delegacia e não tenha pena ou dúvida em denunciar o criminoso, mesmo que seja o próprio pai da criança, pois somente assim você estará protegendo seus filhos e outras crianças. Não é isso, Pedro? É exatamente isso, Tereza. O crime de pedofilia tem que estar catalogado entre os crimes hediondos, de prejuízos enormes à vida das pessoas, de uma covardia sem limite, porque está se abusando de pessoas inocentes que não têm critério sobre sua participação em tais atos dramáticos, repugnantes. Estão certas as pessoas que transmitem os cuidados com os seus filhos, que devem gerir os seus passos, o seu comportamento, o seu relacionamento com pessoas, parentes ou não, porque às vezes é de uma oportunidade que se coloca uma intimidade a mais, uma intimidade inesperada, que surge um ato pedófilo. Como é uma covardia também sem nome a violência contra a mulher, um dos temas aqui da matéria. 2 atos repugnantes que têm que ser rechaçados pela consciência coletiva. É isso, Pedro, é realmente um crime hediondo e que traz sérias consequências para esse ser que foi violentado e, por que não dizer, para toda a família. Mas agora, minha gente, nós vamos falar de um outro assunto abordado aqui na semana passada, que foi o constrangimento causado a um menino numa escola de Paulo de Fronten, interior do estado do Rio de Janeiro, quando ela era induzida a participar de um culto católico, onde se rezava o Pai Nosso, e a criança absolutamente não podia participar disso porque tinha um outro credo, era judeu. Então, não era oferecida nenhuma opção a essa criança. Ou ela ficava ali, num constrangimento total, pois sequer sabia rezar, ou então ela era afastada do grupo. Mas hoje trazemos a mãe desta criança, a Val, que vai contar com detalhes o que realmente aconteceu nessa escola de Paulo de Fronten, e nós deixamos também para a sua análise, amigo telespectador. Bom, minha gente, eu hoje tenho
a satisfação de entrevistar a Val, que é mãe de um menino de apenas 12 anos de idade. E eu gostaria que a Val me dissesse o seguinte: quando você percebeu que havia algo de errado no comportamento do seu filho, que alguma coisa diferente estava acontecendo na escola? Bem, a partir do momento que ele entrou nessa escola, ele começou a ter muita insônia. E ele chegou até a verbalizar que isso estava acontecendo, mas eu não sabia que... Eu falei, olha, você avisa que você não é a nossa oração, que não representa a nossa fé. Inclusive, eu quero deixar bem claro que não temos nada contra a oração Pai Nosso, só que essa oração não representa a nossa fé. E eu falei para ele, você explica que você não reza, que essa oração não nos representa e não precisa assistir, você não é obrigado a assistir. Mas também não dei a devida importância. Eu só comecei a dar a devida importância quando ele realmente não dormia mais e não nos deixava dormir. Então, quando vocês sentiram esse comportamento, o que vocês fizeram? Realmente nós ficamos sem saber o que fazer, porque achávamos que o problema é que, como ele tinha acabado de entrar nessa escola, haviam 2 meses e meio, mais ou menos, quando nós detectamos todo o problema, fosse junto aos colegas. Eu até comuniquei à diretora, ela teve uma reunião com as crianças, mas não resolveu nada. Ele continuou com insônia até o dia que ele chegou em casa totalmente transtornado, gritando, chutando, chorando. Isso depois de ter saído de casa há exatamente 10 minutos para ir até a escola. Aí vocês foram à escola, falaram com a diretora mais uma vez. Como é que foi? E a reação da diretora, ela se prontificou a tomar providências, enfim? Bem, na verdade, nós fomos à escola totalmente transtornados também. A diretora não estava. Nós já chegamos na escola gritando também. E como a diretora não estava, fomos cumprir com a parte, digamos que a gente achou que nos cabia. Fomos até a delegacia, fizemos um boletim de ocorrência, como discriminação religiosa, e buscamos tudo que nós podíamos para nos respaldar e protegê-lo, e até para nos acalmar, porque nós estávamos totalmente fragilizados. Imagina, 2 meses e meio sem dormirmos. Ele só dormia de sexta para sábado e de sábado para domingo. Eram as únicas noites que nós dormíamos. E esse constrangimento que o menino passou na escola, como é que acontecia? Ele ficava no mesmo grupo em que as outras crianças rezavam, ele era afastado do grupo ou espontaneamente ele se afastava? Até como um ato de rebeldia, ele se afastava. Só que nesse ato dele se afastar, as crianças todas ficavam olhando, achavam esquisito, achavam estranho. E a inspetora de alunos vinha, pedia a ele para voltar para a fila, que o Pai Nosso é uma oração universal. E ele falava, não, é uma oração universal para quem? Para os cristãos. Eu não sou cristão, eu sou judeu. Essa oração não é a minha oração. Então ele começou a fugir para o refeitório. E daí começou a implicância da merendeira, que é evangélica, pelo fato dele não estar na fila. Então, ele começou a ser constrangido por ela também, entendeu? Aí, quando isso eclodiu, ele não contou tudo pra gente, ele foi soltando aos poucos. Vocês chegaram a conversar com a diretora da escola sobre o comportamento desta merendeira? Sim. No dia seguinte, após essa eclosão do nosso filho, mais tranquilos, fomos à escola. Eu sugeri à diretora que, já que ela fazia questão de fazer a oração, já que a grande maioria era cristã, que ela fizesse a oração, o Pai Nosso, para os cristãos, que ela fizesse uma oração chamada dos judeus, que ela fizesse uma oração se houvesse um muçulmano. Ela falou, mas aí não dá, aí é muita oração. O que nós podemos fazer ele fica sentado lá no cantinho, afastado na hora da oração, ou então ele chega após o horário da oração. Essa é a nossa proposta. Basicamente isso. E ainda já chegou protegendo a merendeira, falando que a merendeira tratava mal
ao nosso filho, porque nosso filho não a chamava de tia, porque ele não dava bom dia, porque ele não era educado com ela. E olha, eu posso ter tido qualquer reclamação do meu filho sobre qualquer circunstância. Agora, sobre a educação, ele chega a ser, eu digo que ele é um velho. Ele chega, bom dia, ele dá a mão. E aí vocês optaram por tirar a criança da escola? Imediatamente. Não tinha clima, é uma escola. Nós moramos num bairro chamado Ramalho. A escola, as famílias, 80% das famílias que residem nesse bairro são Ramalho. A escola, o terreno da escola foi doada pela família Ramalho. A família Ramalho trabalha grande parte na escola. A diretora é Ramalho, a merendeira é Ramalho. É um negócio muito esquisito mesmo. Mas aí a criança saiu da escola, vocês fizeram contato com a secretaria, não chegaram a fazer esse contato com a secretaria? Sim, fomos para a regional. Conversamos, expusemos o caso, detalhes e tal. Não tivemos nenhuma resposta. Na semana seguinte voltamos à regional, fomos tratados com uma certa distância. E na outra semana, a regional me ligou, querendo muito falar comigo, falou com a escola. Aí eu liguei para a regional, eles estavam querendo saber da possibilidade, quando eu poderia ir até a escola para nós fazermos uma conciliação. Não entendi de quê, por quê e nem para quê. Bom, de qualquer maneira, Val, o que eu acho assim fundamental é que você denunciou, é que você se preocupou em fazer uma denúncia que realmente, de uma coisa que realmente não pode acontecer em lugar nenhum, muito menos numa escola. Que num país onde o Estado é laico, uma criança possa sofrer esse tipo de constrangimento, ou até diria, esse tipo de humilhação. Sim. Eu queria só falar de uma coisa extremamente positiva que aconteceu em tudo isso, que nós já desacreditávamos, né, no sistema. Hoje meu filho foi acolhido numa outra escola da cidade. A diretora é a senhora Tânia Fontes. Ela abraçou, acolheu, ela acarinhou, trouxe segurança. Ele não queria assistir aula de religião. Ela falou, não, Pedro, você vai assistir uma para você ver o que é aula de religião aqui. É extremamente profissional. É algo assim que eu não acreditava que houvesse no sistema de ensino público. Essa escola ela já foi considerada a melhor escola do estado do Rio de Janeiro. E eu não sabia, porque nós estamos há muito pouco tempo na cidade. Como é o nome da escola? A Escola Estadual João Kopke. E a diretora é Tânia Fontes. Assim, a escola é sensacional, é utópica. É utópica. Muito, muito, muito legal. Muito boa. E esse foi o lado positivo de tudo isso. Então ele agora está super feliz, está muito bem, está amando a escola. Eu achei assim muito importante essa sua colocação. Você definiu esta escola onde está o seu filho agora como uma escola totalmente diferente e uma escola que vem de encontro, né, aos valores, aquilo que seu filho realmente queria. Então nós temos também que elogiar aí o sistema público de ensino, porque nós não temos apenas escolas que têm um comportamento negativo e que muitas vezes pode gerar sérios problemas nos alunos, mas temos também escolas como esta, citada pela Val, que são exemplo e que acolhem tão bem os nossos filhos. Muito obrigada, Val, foi um prazer muito grande falar com você. É um assunto sério, é um assunto grave, e que o programa Eu e Você sempre fará questão de registrar e deixar sempre muito claro que a questão do preconceito, a questão da discriminação é nossa bandeira maior no programa. Obrigada. Obrigada a você por nos permitir verbalizar para todos toda essa situação. Obrigada. Bom, está aí o relato da mãe do menino judeu. Nós fizemos questão de não dizer o nome do garoto. E uma coisa é mais do que certa, esta criança foi constrangida. Esta escola fere de uma forma
absurda a Constituição Federal, que diz que o Estado é laico, não pode acontecer culto religioso nas escolas, isto está mais do que caracterizado. Esta criança, absolutamente, acima de tudo, não recebeu nenhuma orientação ou apoio da direção da escola, que tinha esta obrigação. Fica aqui o nosso protesto e você, amigo telespectador, tira suas conclusões. Não é isso, Pedro? E eu tenho certeza que você também ouviu o relato desta mãe e tirou as suas próprias conclusões. Sem dúvida, violência cometida levasse uma pessoa a praticar um culto de uma religião que não é a sua. Uma cena de constrangimento facilmente evitável se a Constituição do país fosse respeitada. Não foi. Muito bem, Pedro, mas infelizmente nós ainda vamos ter que continuar falando em assuntos tristes. Na semana passada, quando lamentamos aqui no programa o assassinato de 3 adolescentes israelenses após terem sido sequestrados semanas antes do crime, deixamos muito claro que éramos contra qualquer tipo de retaliação, embora entendêssemos, e esta continua sendo a nossa posição, do que o covarde assassinato desses 3 jovens tem que ter resposta com uma punição exemplar para os criminosos. Ainda mais se tratando de terroristas do Hamas, que, segundo o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, são os responsáveis. O assassinato de um palestino de 16 anos, Mohammed Abu Qod, também sequestrado em Jerusalém Oriental, merece de nós o mais absoluto repúdio. Volto a repetir, não queremos mães palestinas chorando a morte de seus filhos inocentes, como choram as mães israelenses, pois o sofrimento é o mesmo. Aplaudimos, sim, a iniciativa do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que mandou investigar e localizar os culpados, prendendo 6 envolvidos quase que imediatamente. Suas declarações firmes demonstram que o governo de Israel repudia retaliações. Num pronunciamento de televisão, Netanyahu disse: "Não vamos permitir que extremistas, não importa de que lado, inflamem a região e causem o derramamento de sangue." Posição bem diferente daquela tomada pela autoridade palestina quando os 3 jovens israelenses foram sequestrados. Nada fez, permaneceu no silêncio, ou seja, ignorou o terror. Por isso, Pedro, que nós todos sempre temos que ser contra retaliações, pois, como dizia Gandhi, se entrarmos naquela de olho por olho, dente por dente, logo, logo só teremos cegos e banguelas. A lógica é perfeita, da Teresa. Se olho por olho, dente por dente resolvesse alguma coisa, não havia problema no mundo. Passados tantos milênios que acumularam violência no seu rastro para a eternidade. Logo, não é esse o caminho. Já tivemos experiências cruéis de violência, o nazismo é uma delas, e veja o que resultou, numa infelicidade coletiva, na maior desgraça que atingiu a espécie humana. Portanto, não é por aí, dente por dente, olho por olho, que vai resolver o problema do ser humano. Pelo contrário, é preciso que haja desarmamento de espírito e compreensão. Pedro, você falou em nazismo e me permita dividir com você e com os nossos telespectadores um fato bastante curioso. Todos sabemos que Hitler, o líder do regime assassino nazista, tinha como doutrina principal a pregação da raça pura. Um fato muito curioso aconteceu em 1935, quando o nazismo já aflorava de forma avassaladora na Alemanha. Uma menina, Hesse Taft,
de apenas 6 meses de idade, foi escolhida num concurso de publicação como exemplo do bebê mais ariano da Alemanha. O próprio ministro da Comunicação e homem forte de Hitler, Joseph Goebbels, escolheu Hesse como a ariana perfeita. O que os nazistas não sabiam é que a criança era judia e filha de pais judeus. A foto foi parar numa revista popular nazista enviada por um famoso fotógrafo de Berlim, Hans Veblen, que havia tirado a foto a pedido da mãe do bebê. Mas, como sempre acontece, ficou com os negativos. A foto teria sido enviada à revista por ele com o propósito de ridicularizar os nazistas que perseguiam cruelmente os judeus. Na semana passada, o bebê Hesse, hoje com 80 anos de idade e vivendo em Nova York, revelou a história, dizendo que agora poderia rir de fato, mas que não estaria viva se os nazistas soubessem a origem da foto. No que eu acrescento, o fotógrafo, se realmente quis apenas ridicularizar os nazistas, foi extremamente irresponsável. Pois se a tal revista resolvesse investigar quem era a criança, sua família seria dizimada pelo regime assassino de Adolf Hitler e ela não estaria aí para contar esta irônica história que mostra o ridículo de quem se acha melhor que os outros. Coisa que os nazistas tentaram impor, mas graças a Deus foram derrotados. Infelizmente, ainda há quem tente reviver esta triste ideologia. Mas, minha gente, o nosso tempo acabou. Muito obrigada, Pedro, mais uma vez pela sua brilhante participação. A você, amigo telespectador, que eu acordei, tirei do cochilo, agora é hora de dormir. Tenham um ótimo sono, um excelente descanso, mas não esquecendo que na próxima quarta-feira, às 10h50, nós contamos com a sua audiência. Até lá e um beijo muito, muito carinhoso para todos.